Olá, amigos do grupo do WhatsApp, Reflexões para um Dia Feliz. A turma lá do YouTube, canal Vandabar, nós já somos em 26. Vamos já chegar. Minto, gente, já somos em 63, 64. 64. Vamos já chegar aos 70. Com certeza, não tenho nem dúvida disso. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do livro Conduta Espírita, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. Trata de como o espírita deve se comportar perante os espíritos sofredores. Ele orienta a manter uma postura de amor fraterno, paciência e disciplina, evitando a curiosidade mórbida, o sensacionalismo e a exigência de provas nas reuniões. O capítulo destaca orientações essenciais para o trabalho no bem. Abster-se da curiosidade. Evitar qualquer tentativa de transformar o socorro espiritual em espetáculo, respeitando a dor alheia. Atendimento fraterno. Receber as entidades necessitadas com compaixão e sem preconceito, compreendendo que a ignorância e o sofrimento são provas pelas quais todos podem passar. E, por final, ter a disciplina no intercâmbio. Seguir rigorosamente as orientações dos dirigentes e médiuns da casa espírita, mantendo as vibrações elevadas para ajudar na sintonia e no esclarecimento dos desencarnados, que procuram a casa naquele momento. Então, nós vamos ouvir agora o que André Luiz nos orienta nesse capítulo. Além da estrofe que ele já nos orientou, ele tem algumas informações bem mais precisas aqui. E vamos lá. E ele começa assim: abster-se da realização de sessões públicas para assistência a desencarnados sofredores, uma vez que semelhante procedimento é falta de caridade para com os próprios espíritos socorridos, que sentem torturados o comentário crescente e malsão em torno do seu próprio infortúnio. Ainda mesmo nas aparências do bem, o mal é sempre mal. Evitar quanto possível sessões sistematizadas de desobsessão, sem a presença de dirigentes que reúnam em si moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. Tentar fazer desobsessão em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sem uma proteção, sem uma orientação, sem uma equipe que já estudou, já está pronta para trabalhar, nesse sentido, é um grande perigo. Você coloca tudo em perigo, inclusive a sua própria vida. Quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. E o lugar ideal é o centro espírita, dentro da câmara de estudo mediúnico, a sala que é preparada antecipadamente, com médios que já estudaram, que entendem, que já se prepararam psicologicamente, já fizeram suas orações, já pediram auxílio à espiritualidade amiga, estão prontos para receber os irmãos. Lá, sim, todo e qualquer espírito desencarnado que chega, independente de como ele chega, ele é muito bem acolhido, muito bem recebido e tratado da maneira que é necessário tratar, ou seja, com amor, com respeito, com dignidade. Falar aos comunicantes perturbados e infelizes com dignidade e carinho, entre a energia e a doçura, detendo-se exclusivamente no caso em pauta, sabedoria no falar, ciência no ensinar, ou seja, não mudar o assunto, não mudar o roteiro do trabalho, não colocar coisas que estão fora do roteiro do que foi programado. Isso atrapalha, isso tira a conexão, isso
desorganiza o ambiente, né? Surtar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, no sentido de preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade. Evitar baderna, bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo. Não. Um espírito se manifestou, todos se voltam, inclusive o próprio dirigente, para aquele espírito que está ali, se manifestando, pedindo socorro, pedindo orientação ou desabafando uma dor. A ordem prepara o aperfeiçoamento. Todo local, seu trabalho, se não tiver ordem, não funciona, não tem jeito. Em oportunidade alguma, polemizar, condenar ou ironizar no contato com os irmãos infelizes da espiritualidade. A azedia não cura o desespero. Dentro do centro espírita, eu não trabalho na mediúnica, mas eu particularmente acredito, como todos que estão naquela câmara de trabalho mediúnico estão preparados, estão orientados por um mentor, os espíritos de superiores estão lá, os trabalhadores da casa são orientados pela equipe espiritual que foi programada para estar naquele momento. Eu não acredito que um médium consiga condenar ou ironizar um irmão infeliz. Porém, em locais que não estão preparados, com certeza isso pode acontecer. E aí o que acontece? O irmão que veio em socorro está mais revoltado ainda. Ao invés dele se elevar espiritualmente, ele desce, porque ele sai de lá chateado, com raiva, né? Então, a azedia não cura o desespero. Oferecer a intimidade fraterna aos comunicantes, aplicando o carinho da palavra e o fervor da prece. Na execução da enfermagem moral que lhes é necessária. A familiaridade estende os valores da confiança. Quando o médium está preparado para receber um irmão desencarnado, que independe de como ele chega, ele está preparado espiritualmente, apoiado pelo seu mentor espiritual, pelo mentor da casa, pelo mentor do trabalho daquele dia. Então, é carinho, é fervor na prece, é executando a enfermagem moral que se faz necessário. Suprimir indagações no trato com as entidades infortunadas, nem sempre em dia com a própria memória, como acontece a qualquer doente grave encarnado. Ou seja, encher o pobre do espírito que chegou ali atrás de socorro, encher de perguntas infortunadas, por curiosidade, para saber o que ele fez, onde ele está, o que ele está fazendo, porque não se faz necessário. Ali não é interrogatório, ali é um local de acolhimento, de abraçar, de acalmar as dores, de acalmar as lágrimas, de limpar, de vestir, de alimentar, de esperança e de amor, mostrar para ele que ele já desencarnou e que ele precisa seguir a caminhada, ele precisa acompanhar os irmãos das falanges que vêm buscá-los para tratamento no mundo espiritual, aceitar o desencarne, se perdoar, essa que é o movimento que deve ser feito dentro de um ambiente de trabalhos espíritas. A enfermagem imediata dispensa interrogatórios. Nós não estamos ali para perguntar absolutamente nada, nós estamos ali para ouvir e orientar, de acordo com as orientações dos mentores que estão ao nosso redor. Ou vocês acham que a gente vai para dentro de um centro espírita, para dentro
de uma câmara de trabalho mediúnico sozinho. Jamais. Nós estamos sempre acompanhados, cercados, orientados e conduzidos pelos nossos mentores espirituais, os mentores do trabalho, o mentor da casa. E aí sim a gente está preparado para ajudar os nossos irmãos necessitados. E aí, para concluir, eu vi que esse capítulo ele é referido por Timóteo, mas é grande ganho a piedade com contentamento, palavra de Paulo. Está lá em Timóteo, capítulo 6, item 6. O apóstolo Paulo afirma que, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O texto ensina que a verdadeira riqueza não está em bens materiais, mas na paz e satisfação interior, que vem de muitas vidas dedicadas a Deus, independente da sua situação financeira. Explorando os pontos centrais da mensagem, a piedade. A piedade refere-se a uma vida de devoção, obediência e comunhão com Deus. O contentamento. O contentamento é a capacidade de estar satisfeito com o que se tem no presente, constatando com a busca incessante para acumular riqueza, por acumular riqueza. Contentamento é a capacidade de estar satisfeito com o que se tem no presente, contrastando com a busca incessante por acumular riquezas. E o lucro, quando Timóteo fala lá que de fato a piedade com contentamento é a grande fonte do lucro, Paulo usa o termo para desmascarar falsos mestres da época que usavam a fé para obter lucro financeiro. Ele redefiniu o que é ganho. É o contentamento espiritual, que gera paz, blindando a pessoa contra as armadilhas da cobiça e da ansiedade. Olha, me deu até vontade de trabalhar na mediúnica depois desse texto, dessas orientações de André Luiz, mas eu vou trabalhar. Eu me inscrevi para estudar o ESE, estou tão feliz, estou como uma debutante, ansiosa para começar. Relutei muito, preocupada, não sabia se já estava preparada, não sabia qual seria meu comportamento, mas ouvi o chamado do Cristo. E eu vou começar o ESME agora, dia 26 de agosto. Olha que maravilha! E assim nós encerramos o nosso encontro de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga pelas orientações, pelo acolhimento de nos trazer essa leitura tão salutar, tão necessária, principalmente para nós espíritas que pretendemos dar continuidade ao nosso estudo nas casas espíritas, ajudar os nossos irmãos, o nosso próximo, de acordo com o espiritismo, logicamente, obedecendo todas as regras e as normas que os mentores espirituais nos trazem e nos orientam nesse trabalho maravilhoso. Todo mundo fala assim para mim, tu não vais te arrepender. E eu já tenho quase certeza absoluta, depois dessa leitura de hoje, que eu não vou me arrepender. E muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos. Não esqueçam de convidar as pessoas que queiram, que se interessem por esse tipo de conteúdo, né, da doutrina espírita, que se inscrevam no canal, que dê o seu like, que faça seus comentários, repliquem, para que a gente expanda para muitas pessoas essas orientações tão querida e tão necessária de André Luiz através de Valdo Vieira. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora cuide de todos.